meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. Espero que a turma inteira esteja aí acompanhando, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as atividades e os conteúdos que estão aí entre as páginas 196 até a página 201, tá bom? Então, pega aí o livro de vocês para a gente acompanhar, tá certo? Então, logo no início aí do capítulo, ele vem mostrar... vem perto para que vocês observem essa cena aí dos indígenas, não é, gente? Então, neste capítulo, você vai aprender algumas características da população indígena brasileira. O que você consegue observar na imagem de abertura? Existe alguma semelhança ou diferença com o jeito que você vive? Quais são? E aí? E lá no Conversa Bem, vocês vão iniciar essa aula respondendo esse questionamento. Você sabe como e onde vivem os indígenas de nosso país? E aí, vocês sabem? Então, gente, nesse capítulo, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a população indígena do Brasil. Onde é que esses indígenas estão mais localizados? Em quais regiões do Brasil? O que nós sabemos sobre os índios, não é, gente? Então, nós sabemos que os indígenas estavam no Brasil no período da colonização, não é? Então, os índios já estavam aqui no Brasil antes mesmo dos portugueses vierem para cá. Não foi assim? Nós também vimos lá no nosso capítulo, no nosso livro 1, que esses indígenas, de acordo com estudos e pesquisas, eles poderiam vir de vários países aqui da América do Sul, como Equador, Colômbia, Peru e Bolívia, tá? Então, chegaram há muito tempo aqui no Brasil, fixaram-se de acordo com a sua cultura, o seu jeito, e quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, os índios tinham hábitos e costumes bem diferentes dos portugueses, não é? Tomavam banho nos rios, costumavam caçar com lanças assim, e também as mulheres eram responsáveis por preparar o alimento e os homens aqui na atividade de flecha, não é? A gente já viu esse conteúdo logo no comecinho lá do outro livro. Então, gente, o que é que a gente sabe mais sobre esses povos indígenas? A gente sabe que até hoje eles lutam por alguns ideais, principalmente pela demarcação de terras. Mas vamos ver em que regiões do Brasil estão localizados esses indígenas. Então, acompanhe agora com o livro que a tia vai mostrar. Vamos lá? Então, turminha, como nós sabemos, muitos indígenas eles perderam as suas vidas ou foram escravizados, o que fez com que essa população indígena diminuísse bastante em comparação lá no início de 1500, quando os portugueses estavam chegando nas terras brasileiras, tá bom? Então, é importante que vocês lembrem que hoje a população indígena foi bem reduzida em relação à quantidade que era antes, tá? E as terras também foram reduzidas. As terras que pertenciam aos indígenas foram também reduzidas drasticamente. Então, observe aqui esse gráfico para que a gente possa realizar a atividade da página 197. Ele mostra aí, ó, a população indígena distribuída pelas regiões. Então, o nosso país é composto das regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, não é? Então, aí cada região está representada por uma cor. E esses números aí estão escritos a quantidade de indígenas presentes em cada região do Brasil. Com base nessa observação, nesse gráfico que foi produzido a partir do Censo Demográfico de 2010, nós vamos responder as questões que seguem aí na página 197. A primeira questão, ele pergunta em qual região a população indígena é maior. A gente vai olhar aqui no gráfico. Só de olhar pelas partes, né, os tamanhos das partes, a gente já observa que a maior população indígena está concentrada nessa região aqui. E aí a gente vai olhar a legenda. Que região é, gente? A cor azul. É a região norte, não é? Então, por que esses indígenas estão mais concentrados na região norte? O que é que tem? Vão pensando aí que vocês vão precisar para responder a quarta questão. Então, aí a gente coloca a região norte, não é? Segunda questão. Completa os espaços com as regiões brasileiras na ordem decrescente com relação à população indígena. Então, em primeiro lugar, onde é que tem mais indígenas morando? Já tem aí a região norte, não é? E em segundo lugar, qual é a região que mais tem pessoas? E aí? Que mais tem indígenas? Vamos olhar. A gente volta aqui, vamos olhar. Em segundo lugar, qual é a maior parte? Em primeiro, o livro já trouxe, não é?
Em segundo lugar, a região Nordeste. Em terceiro lugar, vai ser a região Centro-Oeste, que está representada pela cor azul escura, não é? Em quarto lugar, vai ser a região Sudeste, que está representada pela cor cinza. E em último lugar, a região Sul, onde tem uma menor quantidade de índios lá. Aí na terceira questão ele pergunta: a região onde você mora está em qual posição? E aí, qual é a região em que fica o estado de Alagoas, gente? Pensem direitinho e vejam a posição que está ocupada essa região e coloquem aí na terceira questão. Já na quarta questão, é aquela questão que eu pedi agora há pouco para vocês irem refletindo. Por que será que na região norte tem mais índios morando lá? E aí? A gente sabe que os indígenas, eles dependem muito da floresta, né? Desde o início, eles sempre preservam a natureza, os recursos naturais. Então, o que é que tem lá na região norte que é propício para a vida dos indígenas? E aí? Pensem direitinho e coloquem aí na quarta questão. Então, gente, agora que nós já fizemos essa atividade, lá na página 198, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as terras indígenas. Então, como nós sabemos, os indígenas enfrentam desafios desde a época da colonização do Brasil até hoje. Por quê? Uma das principais lutas dos povos indígenas é pela demarcação das suas terras. Então, o que significa a demarcação das suas terras? Significa limitação. Então, aí a gente tem a definição dos limites do que é do indígena, do que é do homem branco, como assim é chamado as pessoas que não são indígenas, não é? Então, existe um problema para demarcar essas terras. Por quê? Porque existem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas, devido principalmente à expansão da agropecuária e à exploração dos recursos naturais. Então, como o Brasil vem crescendo sempre, a cada vez mais a expansão da agropecuária, ou seja, derrubada de matas para se transformar em locais para a prática da agropecuária. Tá? E também a exploração dos recursos naturais. E a gente sabe que esses dois itens aqui interferem principalmente diretamente nos povos indígenas, que têm como meio de sobrevivência, como seu habitat natural, como garantia de manter a sua cultura, os recursos naturais, não é? E as suas terras. E com esses problemas aqui enfrentados, eles entram muitas vezes em conflito. Então vamos observar aí na página 199, que a tia vai mostrar como é que anda essa demarcação das terras indígenas. Vamos conferir? Vamos lá? Olha só, gente, o que é que a gente sabe sobre a demarcação das terras indígenas? Tem um artigo na Constituição, do capítulo 8 dos índios, ele mostra assim, o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, é um direito previsto em lei, não é? Competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a gente tem aqui a demarcação. Então, como é que acontece esse processo de demarcação, gente? Por vezes, a gente pode até achar que é simples, né? Separar o que é a terra indígena do que é a terra dos não indígenas, mas esse processo ele não é tão simples assim. Por que ele não é tão simples assim? Ele envolve várias etapas. Primeiro é feito estudos, depois precisa de aprovações, elaboração de documentos, tá? E tantos outros processos. Então, necessita também aqui de órgãos do governo, de fundações como a FUNAI, que vocês vão ter um texto lá na frente que fala sobre a FUNAI, que a tia vai pedir para vocês lerem, ó, esse texto aqui, para a gente debater na próxima aula, tá bom? Então, há vários fatores. Então, esse mapa aqui, ele vai mostrar como é que está a situação da demarcação das terras indígenas. Vamos observar a legenda para podermos concluir. Então, de acordo com a legenda, gente, a gente tem aquela área que foi demarcada, tá? A área que foi homologada e a que já foi regularizada. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá no dicionário, ó, presta atenção na atividade. Vão lá no dicionário, vão
pesquisar o significado dessas 3 palavrinhas aqui e vão copiar no caderno na matéria em geografia. Então, não esqueçam, tá bom? Vamos lá observar. Então, aqui no mapa, a gente percebe que na região norte, né, nessa região aqui, parte da região centro-oeste, a gente observa que há mais manchinhas verdes. O que significam as manchinhas verdes? São as áreas que já estão regularizadas, ou seja, são as áreas que já são próprias dos índios, tá? E em outras regiões do Brasil, a gente também vê essa presença de indígenas, tá? Então, onde é que a gente vê mais as áreas que são declaradas indígenas? Então, a da cor laranja, não é? A gente observa aqui que tem várias aqui na região Nordeste, que é a nossa região, algumas aqui na região Norte, não é? Na região Centro-Oeste também, na região Sudeste e Sul. E já a área homologada, a gente observa que tem aqui alguns na região Nordeste, no estado da Bahia. Também observamos aqui no Mato Grosso, né? E mais na região Norte, tá bom? E aí, gente, com base nessa observação do mapa, nós vamos responder essa atividade de olho no local da página 200, só essa partezinha de cima, tá bom? Ele diz assim, ó, observe o mapa da página anterior para responder as questões que seguem. Na unidade federativa em que você mora, existem terras indígenas? Então, nós moramos em Alagoas, então a gente vai olhar aqui no mapa. Existem aqui terras indígenas em Alagoas? Sim, né, gente? A gente vê aí que existem, inclusive, áreas que já estão regularizadas, né? Então, marca aí um xizinho, sim ou não. E na segunda, ele pergunta, de acordo com a legenda, qual é a situação da maior parte das terras indígenas que fazem parte da unidade federativa que você vive? Então, na nossa unidade federativa, aqui em Alagoas, a gente vai olhar no nosso estado. Aqui, Alagoas, tá? Essa terra aqui. Tem mais áreas que estão declarada, que estão aí na cor laranja, homologada na cor amarela ou verde, que é na regularizada. E aí? A gente observa que o amarelo não tem, não é? Não tem áreas homologadas. Tem áreas aí que estão declaradas e regularizadas, mas a maior parte vai ser a declarada, não é? Então, a gente vai marcar aí declarada, tá bom? Na segunda questão. E aí já tem um significado aqui de homologação, que vocês podem utilizar. E vamos lá. Então, gente, além dessas atividades que a gente fez agora durante a aula, vocês vão fazer a leitura dessa página aqui 201 e vai gravar um pequeno vídeo explicando o que vocês entenderam qual a função da FUNAI, o que é a FUNAI, para que ela serve, como surgiu, tá bom? Então, vocês façam a leitura e gravem um pequeno vídeo explicando o que vocês entenderam, combinado? Então, gente, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E não esqueça de me mandar foto das atividades que a gente fez na nossa aula, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.